pessoal, o vídeo de hoje é sobre um conto do Edgar Allan Poe chamado Berenice. O narrador começa dizendo o seguinte: como pode ser que da beleza derivei um tipo de desencanto, da aliança da paz um símile da tristeza? Mas assim como em ética o mal é consequência do bem, igualmente com o efeito da alegria nasce a tristeza. Ou a lembrança de uma felicidade passada é a angústia de hoje, ou as agonias existentes têm sua origem no êxtase que poderiam ter existido. Então você tem um narrador com o nome de Egeu. Ele começa a fazer essa ambiguidade, né, entre o bem e o mal, a tristeza e a alegria. Então ele fala, se você está muito alegre, a consequência será a tristeza depois. Se você está muito triste, você terá uma consequência depois que é a alegria. Então digamos que a vida ela fica oscilando em relação a isso, a essa ambiguidade. E é disso que ele fala no primeiro parágrafo de uma forma assim extremamente poética, que só Edgar Allan Poe consegue fazer isso. E ele comenta que ele é de uma família muito rica, ele não menciona o nome dessa família, mas assim, ele herdou uma casa maravilhosa e dentro dessa casa tem uma galeria, né, que é uma biblioteca, só que de quadros. E ele comenta que nessa casa ele tem muitas recordações, então ali ele nasceu, ali a mãe dele morreu, mas ele comenta de uma recordação X que é uma sombra na vida dele. E ele comenta que ele lia muito, né, principalmente essa questão de contos de fadas e tal, e dá a entender, né, sempre quando você está lendo os contos de Edgar Allan Poe, pelo menos eu sempre venho com a frase, dá para entender, que um desses contos meio que virou algo real. E aí ele começa narrando que ele morava nessa casa com a prima Berenice, né? A Berenice, uma garotinha, morava ali com os pais, né, dele, etc. Eles cresceram juntos. E ele fala que ele sempre foi um menino que teve uma saúde comprometida, sempre muito doente, e a Berenice sempre de uma ótima saúde. Ele mais melancólico e a Berenice hiper mega alegre. Ele fala uma coisa que eu achei bem interessante, ele fala o seguinte, a mim os estudos do claustro, eu vivendo dentro do meu próprio coração e devotado de corpo e alma à mais intensa e dolorosa meditação. Ela vagando tranquilamente pela vida sem pensamento algum para sombras em seu caminho, ou para o voo silencioso das horas com suas asas de corvo. Berenice, conjuro seu nome, Berenice. Eu acho que dá para entender nesse claustro, nessa meditação, é como se ele estivesse se dedicando a alguma religião, né, alguma devoção para ser um sacerdote. Pelo menos foi isso que eu entendi. Então ele comenta que a Berenice tinha uma beleza extraordinária, ele a chama de sílfide, ele descreve ela sendo uma fada. E aí ele fala que depois disso tudo virou um grande terror, porque veio uma doença que destruiu Berenice. Ela não morreu, mas a destruiu fisicamente, psicologicamente e onde estava a Berenice. E ela tinha como se fosse uma epilepsia e que depois ela entrava num transe. Ele até comenta que poderia dar um óbito, mas depois ela voltava. E aí ele menciona que ele também foi alvo de uma doença que, pela narração aqui, é uma doença psicológica, né, que envolve ali a questão, a psique dele mesmo, que tem muito a ver com uma irritabilidade gigantesca, que fez com que ele não conseguisse mais se concentrar naqueles estudos que ele praticava, nas meditações que ele praticava. Então ele tinha muitos devaneios, uma depressão, e ele começava a distorcer as imagens. Ele ficou muito atordoado de ver a mudança de Berenice, então ele também começou a ter vários problemas psicológicos. E ele comenta que quando a Berenice estava bem e ela tinha toda aquela coisa de fada, ele não a amara em relação ao coração. Ele não tinha um sentimento de amor por ela, mas ele tinha um sentimento
pelo psicológico da Berenice. Ela não era um objeto de amor para ele, mas ela era um objeto de observação, um objeto de especulação, algo a ser admirado. E aí ele vê a Berenice naquela situação e simplesmente ele a pede em casamento. E aí ele narra que no fim ali das núpcias dos dois, ele estava ali na biblioteca dele, quando de repente a Berenice aparece ali na frente dele. E aí que ele ficou olhando a figura da Berenice, e aí é só vocês lendo mesmo, porque ele tem toda aquela forma poética de narrar a imagem da Berenice que ele viu ali na frente dela. E tem um detalhe muito importante para o conto que eu também não vou mencionar aqui para vocês. Mas ele comenta lá no finalzinho: quisera Deus que jamais eu houvesse contemplado ou que, uma vez o tendo feito, houvera eu morrido. De tão chocante que foi ver a imagem de Berenice. O Edgar Allan Poe, ele tem uma questão que eu fico pensando, sempre quando ele está narrando uma história e a morte está presente num determinado personagem, tem sempre um detalhe do corpo que chama a atenção. Por exemplo, o último conto dele, que eu li, que se chama O Coração Denunciador, era um olho do senhor que ele havia matado. E aqui, nessa aparição da Berenice, você tem os dentes dela, então ele fica narrando os dentes. Eu acho isso uma questão bem interessante nos contos do Poe. E ele falou que ele escutou um barulho de uma porta batendo, e aí aquela imagem da Berenice saiu da frente dele. E ele começou a escutar um grito, era a criada da casa dizendo que a Berenice realmente havia falecido. E aí eles foram fazer todos os preparativos para o enterro. Então aquela imagem, né, que ele viu ali era da Berenice, ela tinha acabado de morrer. E ali ela foi colocada dentro do caixão, então ele começa a narrar o momento que ele ficou de frente para esse caixão, olhando para o corpo de Berenice. Toda aquela forma poética dele narrar, que é incrível. E ele narra que ali, no momento que ele estava olhando para ela no caixão, ele viu que um dedo dela estremeceu. E aí ele ficou apavorado, saiu daquele quarto e ele até coloca: afastei-me convulsivamente do leito e, sem pronunciar palavra, precipitei-me como um maníaco para fora daquele aposento de tríplice horror, mistério e morte. E o final desse conto, gente, é a coisa mais incrível que eu li. Cada conto do Poe eu fico assim, mais chocada com a imaginação desse cara para escrever os finais dos contos. E depois do enterro, das coisas que aconteceu, ele estava na biblioteca dele, ele estava dormindo, ele acordou, tinha uma caixinha na mesa dele, ele abriu aquela caixinha, sabia que fazia parte, era uma caixinha de um médico da família, e aí ele abriu essa caixa e de repente ele escutou um grito, entrou um criado ali na biblioteca. E ali você tem o final do conto, que é espetacular. Vou deixar vocês com esse gostinho de saber o final desse conto. Então é isso, se vocês gostaram do vídeo, deixa o joinha de vocês, compartilhe, se inscrevam no canal e até o próximo vídeo. Tchau!